Graça e paz. Hoje eu começo ali a apresentar o resumo de um importantíssimo livro chamado O Homem Espiritual. Foi escrito por Watchman Nee, um chinês que viveu antes e durante a implantação do comunismo na China. Watchman Nee se converteu aos 17 anos de idade e se dedicou completamente a Deus. Ele e um grupo de jovens de sua igreja saíam para evangelizar nas ilhas vizinhas da cidade onde ele morava. E nessas ilhas, o Espírito Santo sempre operava e muitas vidas se convertiam, se entregavam a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Mas, numa certa ocasião, eles foram visitar uma ilha e lá pregaram o Evangelho. Começaram a pregar o Evangelho, a orar, e ninguém se interessava em ouvi-los, e ninguém se dava atenção ao que eles falavam. Pregavam, oravam e não havia uma conversão. Eles ficaram intrigados com aquilo. Por que esse povo não se converte? Nas outras ilhas tantos se converteram e aqueles não se convertem. Até que conversaram com alguns habitantes daquela ilha, eles disseram, nós não precisamos do seu Deus, o nosso Deus é muito bom. O nosso Deus já atende às nossas necessidades. Todo ano, nossos sacerdotes perguntam a Deus quando é que vai vir a primeira chuva que vai nos possibilitar fazer as plantações para termos as nossas colheitas. E sempre o nosso Deus informa aos sacerdotes o dia exato em que a chuva vai vir e a chuva vem. Nunca falhou. Nós não precisamos do seu Deus, o nosso Deus já é muito bom. Sabe o que o Watchman Nee e seus colegas cristãos fizeram? Descobriram quando os sacerdotes tinham dito que haveria a chuva que o Deus deles mandaria. Então eles se reuniram em oração e em jejum e pediram a Deus para que impedisse de vir a chuva naquele dia. Então, no dia em que os sacerdotes disseram que a chuva viria, não veio chuva nenhuma. Eles ficaram muito preocupados com aquilo e disseram para o povo, nós cometemos algum erro, por isso que o nosso Deus não nos atendeu. Nós vamos consultá-lo de novo. Aí consultaram de novo o seu Deus, que marcou uma outra data para a chuva. Watchman Nee e seus irmãos jovenzinhos passaram a orar para Deus impedir que houvesse chuva nesse segundo dia marcado pelos sacerdotes. Eles oraram e não houve chuva alguma. Então, este povo começou a se abrir ao Evangelho e as conversões começaram a acontecer. Watchman Nee foi, quando tinha 49 anos de idade, ele já dirigia uma igreja com cerca de 10 mil membros. E aí começou o comunismo na China. E o comunismo começou a perseguir ferozmente os cristãos. Prenderam milhares de cristãos e Watchman Nee foi preso também. Ele foi condenado a 15 anos de cadeia por pregar o Evangelho. Quando estava se aproximando do final dos 15 anos, eles disseram para ele, nós te soltamos se você prometer que não vai pregar mais o Evangelho. Ele disse, o Evangelho é a minha vida, eu estou aqui para servir a Deus. Eu vou continuar pregando. Então eles aumentaram a pena dele para mais 5 anos. Ficou mais 5 anos na prisão. E quando ele, aos 69 anos, estava para ser liberto, completados os 20 anos, eles o assassinaram para não soltá-lo. O comunismo odeia Deus, odeia o cristianismo. Watchman Nee foi um servo de Deus, cheio do Espírito Santo e de uma sabedoria extraordinária. Na minha opinião pessoal, Watchman Nee é o apóstolo Paulo do mundo moderno. E o principal livro dele é esse, O Homem Espiritual, em 3 volumes, que Deus tocou no meu coração para resumir para você. E aí eu entrei em contato com a editora Betânia e eles muito gentilmente me possibilitaram fazer este resumo. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de compartilhar os ensinamentos maravilhosos que ele deu ao Watchman Nee. Agradeço também à editora Betânia, pois tão gentilmente me autorizou a transmitir o resumo do livro O Homem Espiritual, volume 1, 2 e 3, que começa hoje. Assim como o Espírito Santo conduziu Watchman Nee a toda a verdade, peço a Deus
que ele também nos conduza a toda a verdade, a você e a mim. Este resumo nos permitirá transmitir algumas essências do pensamento de Othmani, mas a leitura total dos livros é muito importante. Ler ou ouvir seus ensinamentos várias vezes te ajudará a reter o aprendizado e colocá-lo na sua vida prática. Livro O Homem Espiritual, volume 1, autor Othmani, editora Betânia. Primeiro prefácio. Este livro aborda o caminho da vida espiritual e das estratégias de batalha espiritual. É totalmente baseado na palavra de Deus e na experiência cristã. Esclarece a distinção entre espírito, alma e corpo físico e mostra como andar em espírito, libertos da velha natureza pecadora, através do novo nascimento do nosso espírito. Segundo prefácio. Embora o inimigo nos ataque incessantemente, a graça do nosso Senhor Deus nos sustenta, e a verdade é proclamada mesmo através de sofrimentos, ensaios e erros. E esta verdade, é entendida de acordo com a medida da necessidade de cada um de nós. Capítulo 1. Espírito, alma e corpo. A concepção dualística de que o ser humano só possui alma e corpo procede do homem decaído, não de Deus. Portanto, não é digna de crédito. A palavra de Deus, porém, nos mostra que o ser humano possui 3 partes: espírito, alma e corpo. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer te fazer íntegro, inteiro, sem qualquer defeito, irrepreensível, preparando-te para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Para aprender que o crente seja humilde e esteja desejoso de aceitar o ensinamento do Espírito Santo, precisamos buscar a Deus. Nós precisamos, com toda humildade, buscar a Deus para que seu Espírito Santo nos ensine. O Espírito Santo, então, concederá a quem satisfizer essa condição a bênção de experimentar na prática a divisão entre espírito e alma, entre aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus dentro dele. A pessoa passará a entender que é a extensão da esfera de ação do espírito do ser humano. A pessoa passará a entender qual é a extensão da esfera de ação do espírito do ser humano. E então ela chegará à maturidade espiritual e será governada por seu próprio espírito, no qual habita o Espírito Santo e não por sua alma limitada. Nosso espírito é que deve nos governar, não nossa alma. Conhecendo as diversas funções do espírito e da alma, torna-se mais fácil buscar aquilo que é espiritual. A criação do homem. Gênesis capítulo 2, verso 7. Descreve como o homem foi criado. Então Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vemos então que fôlego de vida de Deus, o fôlego de vida de Deus se tornou o espírito do homem. E assim que este entrou em contato com o corpo, sua alma foi gerada. Por isso que as Escrituras chamam o homem de alma vivente. Havia o corpo, Deus soprou o seu espírito no corpo, ele se tornou uma alma vivente.
O Espírito é o que nos vivifica, conforme vemos em João capítulo 6, verso 63. Não podemos confundir o Espírito do homem com o Espírito de Deus. Romanos 8, verso 16, declara que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jó capítulo 33, versículo 4 diz: o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O espírito do ser humano não é a própria vida de Deus, nem a vida eterna de Deus, nem a vida de Deus que recebemos por ocasião da regeneração do novo nascimento espiritual. O novo nascimento espiritual é que é a própria vida de Deus em nós. O corpo do homem, separado do espírito, estava morto. Com o espírito, o homem passou a viver, tornou-se uma alma vivente. As três naturezas, espírito, alma e corpo, unidas, formaram uma só natureza, isto no estado anterior à queda de Adão e Eva. Adão e Eva, antes de pecar, tinham uma só natureza, composta por espírito, alma e corpo. A alma do homem representa a individualidade da pessoa, é a sede do livre-arbítrio. Se ela obedecer a Deus, permitirá que o espírito governe a pessoa. Funções do espírito, da alma e do corpo. Através do nosso espírito, temos comunhão com Deus. E é somente por intermédio dele, de nosso espírito, que podemos compreender a Deus e adorá-lo. Deus habita em nosso espírito, enquanto o nosso eu habita em nossa alma, e os nossos sentidos habitam no nosso corpo. Através do corpo físico, entramos em contato com o mundo exterior dos sentidos. Através da alma, que é constituída de mente, vontade e emoção, tomamos decisões e podemos subjugar o corpo para que ele obedeça a Deus. Nossa alma busca em nosso espírito aquele que ele recebeu, nossa alma busca em nosso espírito aquilo que ele recebeu do Espírito Santo. Dessa forma, nossa alma é aperfeiçoada, santificada e passa a transmitir ao nosso corpo aquilo que recebeu, santificando-o. Quando o nosso espírito se alegra em Deus, nossa alma e nosso corpo também participam da sua alegria. Para que o nosso espírito governe, nossa alma precisa cooperar com ele, assumindo uma posição de humildade, o que permitirá que o Espírito nos dirija. O templo santo e o homem. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Somos de Deus, mas nossa vontade é livre para decidir entre fazer a vontade de Deus ou resistir a ele e seguir a Satanás. Porque o Espírito Santo habita em nós, devemos ser santos como ele em nosso espírito, alma e corpo. Ele é santo para nos santificar. Em nosso espírito, tudo se realiza pela fé e nada pela vista, ou pelos sentidos, ou pelo nosso entendimento. Em nosso espírito, pela fé, recebemos as revelações de Deus, que devem dirigir a nossa vida e nos manter em paz. Que nosso espírito dirija a nossa vida através das revelações de Deus. Amém.